Existe uma diferença enorme entre possuir um armamento e realmente poder contar com ele quando cada segundo importa. Parece a mesma coisa, mas não é. E talvez seja exatamente aí que esteja uma das mudanças mais silenciosas que o Exército Brasileiro vem promovendo nos bastidores. Enquanto muita gente imagina que fortalecer uma força militar significa apenas comprar equipamentos inéditos, uma movimentação recente mostra que existe outra estratégia, muito menos chamativa, mas capaz de produzir um efeito muito maior do que aparenta. E quando você entender por que equipamentos que já estavam em serviço voltaram a ganhar protagonismo ao lado de armamentos recém-fabricados, vai perceber que essa decisão revela uma forma diferente de pensar a capacidade operacional. Então já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque esse detalhe quase despercebido ajuda a explicar como a prontidão de uma força terrestre começa muito antes de qualquer operação. De primeira, tudo parece simples. Alguns morteiros são entregues, outros passam por recuperação, caixas de suprimentos acompanham o lote e o material segue para outra unidade. Poderia ser apenas mais uma entrega de rotina. Só que existe uma pergunta que muda completamente a forma de enxergar esse acontecimento. Se a solução fosse apenas fabricar novos armamentos, por que investir tempo, conhecimento técnico e capacidade industrial para recuperar equipamentos que já cumpriram anos de serviço? O que existe por trás dessa escolha? Responder essa pergunta leva a uma realidade que raramente aparece fora do ambiente militar. Um exército não mede sua força apenas pela quantidade de equipamentos que possui em inventário. O que realmente faz diferença é quantos deles estão disponíveis exatamente quando são necessários. Um armamento parado por falta de manutenção representa muito mais do que uma peça indisponível. Ele reduz capacidade de treinamento, compromete planejamento, aumenta custos futuros e cria dependência de novas aquisições. É justamente por isso que determinadas instalações industriais exercem um papel tão estratégico. Enquanto os holofotes costumam se voltar para grandes programas de modernização, existe uma estrutura trabalhando continuamente para impedir que equipamentos importantes deixem de cumprir sua missão. Nesse cenário entra o Arsenal de Guerra do Rio, responsável por uma atividade que exige precisão industrial, conhecimento acumulado e rigor técnico. O trabalho realizado ali não se resume a desmontar componentes antigos e substituí-los por peças novas. Cada equipamento passa por inspeções detalhadas, avaliações estruturais, recuperação de componentes, atualização de processos de fabricação e verificações técnicas antes de voltar ao serviço. Em outras palavras, o objetivo não é apenas fazer o armamento funcionar novamente. O objetivo é devolvê-lo à força terrestre com condições adequadas para continuar operando durante muitos anos. Ao mesmo tempo em que equipamentos experientes retornam revitalizados, outro movimento acontece em paralelo. Um novo morteiro, de 81 mm, também sai da linha de produção depois de concluir todas as etapas de fabricação e certificação. Isso revela algo interessante. Em vez de apostar exclusivamente em produzir ou exclusivamente em recuperar, as duas frentes trabalham juntas. Uma amplia o inventário e a outra preserva aquilo que já demonstrou seu valor em serviço. Essa combinação começa a revelar uma lógica muito mais ampla. Imagine uma oficina capaz de transformar equipamentos desgastados por anos de utilização em sistemas novamente aptos para operar, enquanto, na mesma estrutura, novos armamentos são produzidos seguindo padrões atualizados. Não se trata de escolher entre passado e futuro. Trata-se de unir experiência operacional e capacidade industrial para reduzir vulnerabilidades. Mas ainda existe um elemento dessa entrega que costuma passar despercebido por quem observa apenas o armamento principal. E, curiosamente, esse detalhe ajuda a explicar por que todo o conjunto entregue pode representar muito mais do que aparenta à primeira vista. Esse detalhe não está na aparência dos morteiros, nem no fato de um deles ser recém-fabricado. Ele acompanha cada equipamento de forma quase discreta. São os conjuntos de ferramental e os kits de suprimento enviados junto com os armamentos.
À primeira vista, parecem apenas acessórios. Na prática, eles representam uma filosofia operacional completamente diferente. Pense em qualquer equipamento complexo. Por melhor que ele seja, cedo ou tarde alguma peça sofrerá desgaste. Componentes serão substituídos, ajustes precisarão ser feitos e pequenas falhas aparecerão naturalmente após milhares de horas de utilização. Quando isso acontece, duas possibilidades surgem. A primeira é esperar pela reposição de peças, aumentando o tempo em que o equipamento permanece indisponível. A segunda é já possuir os componentes mais críticos organizados e prontos para utilização. É exatamente essa segunda lógica que começa a aparecer nessa entrega. Os kits destinados aos morteiros de 120 mm não foram montados de maneira aleatória. Eles nasceram de um levantamento sobre quais componentes costumam apresentar maior necessidade de substituição e quais são mais difíceis de obter rapidamente. Essa informação, construída a partir da experiência acumulada ao longo dos anos, permite antecipar problemas antes mesmo que eles aconteçam. Na prática, isso reduz interrupções, diminui gastos desnecessários e acelera o retorno do equipamento ao serviço. Parece um detalhe administrativo, mas suas consequências chegam diretamente à capacidade operacional. Um armamento disponível vale muito mais do que outro que permanece semanas aguardando uma peça específica. O mesmo raciocínio aparece no morteiro de 81 mm, entregue pelo arsenal. Ele não segue sozinho para sua organização militar. Viaja acompanhado de sua caixa de ferramental e dos suprimentos planejados para acompanhá-lo durante toda a sua vida útil. Isso significa que a preocupação não termina quando o equipamento deixa a fábrica. Ela continua acompanhando o armamento durante anos. Essa forma de pensar revela algo maior do que uma simples entrega industrial. Ela demonstra que existe uma integração entre produção, manutenção e emprego operacional. Cada uma dessas etapas influencia diretamente a outra. Quando uma falha acontece em qualquer ponto desse ciclo, todo o sistema sente as consequências. É justamente aí que muitos enxergam apenas um lote de equipamentos, enquanto nos bastidores, o que realmente está sendo fortalecido é a disponibilidade da força terrestre. E disponibilidade talvez seja uma das palavras mais importantes quando se fala em capacidade militar. Um equipamento moderno impressiona em fotografias. Um equipamento disponível faz diferença na realidade. Existe uma enorme distância entre essas duas situações. Ao revitalizar morteiros que já cumpriram missões importantes, o arsenal evita que anos de experiência operacional sejam simplesmente descartados. Ao fabricar novos sistemas, amplia gradualmente a capacidade existente. Ao enviar kits de suprimento e ferramental atualizado, reduz futuras interrupções. Separadamente, cada ação parece pequena. Juntas, elas passam a formar uma estratégia muito mais consistente. Essa estratégia também produz outro efeito importante. Quanto maior a capacidade de recuperar, manter e sustentar seus próprios equipamentos, menor tende a ser a dependência de soluções emergenciais ou de processos demorados para recolocar materiais em operação. Em vez de responder aos problemas apenas quando eles aparecem, cria-se uma estrutura preparada para antecipá-los. E é justamente nesse ponto que a dimensão dessa movimentação começa a mudar completamente de escala. Porque o verdadeiro impacto não está apenas nos morteiros entregues naquele dia, mas na mensagem silenciosa transmitida por todo esse processo. Uma mensagem que diz muito sobre a forma como o Exército vem encarando a prontidão operacional nos últimos anos. Existe ainda um fator econômico que costuma passar despercebido. Desenvolver kits baseados nas peças com maior índice de substituição reduz desperdícios, evita compras emergenciais e permite utilizar melhor os recursos disponíveis. Em outras palavras, eficiência logística também significa aumentar capacidade militar. Pois fortalecer um exército não significa apenas incorporar novas armas. Significa garantir que aquilo que já foi conquistado continue disponível quando realmente for necessário. Agora eu quero saber a sua opinião.
Você acredita que investir na revitalização e na manutenção dos equipamentos pode ser tão estratégico quanto adquirir novos sistemas, ou o foco deveria estar apenas em armamentos de última geração?